neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ó vale do Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Bem cedo os nossos anseios hão de se realizar. Não mais teremos receios, nem aflições pesar. Lá junto ao trono divino, os salvos cantarão doces acordes de um hino que fala de perdão. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar.
Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é correto e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. Notemos, ouvintes amados, com bastante interesse sobre o que acabamos de ouvir. Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados. Naturalmente que não é aquela confissão legalista, mecânica, tradicional, mas uma confissão precedida, inspirada, dirigida por um verdadeiro arrependimento, com lágrimas de arrependimento, e fazermos o que é correto. Se tem um povo que tem que fazer o que é correto, é o povo que é cristão. Porque em tudo este povo é ensinado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O cristão tem um coração que é uma bússola. Se o seu coração acusa, ele não prossegue. Se o seu coração não acusa, ele fica em paz com Deus. Porque sob o seu peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Então, fazer o que é correto é para o cristão e rogar a Deus por sua misericórdia e clamar a Deus. Que tal quando a mãe clama pelos seus filhos, pelo seu esposo, quando um pai clama pelos seus filhos, pela sua esposa? Nós vemos isto na Bíblia Sagrada, mães se humilhando pela libertação de filhos. No caso da mulher sirofenícia de Nação, buscando a libertação de sua filha e alcançando-a através da humildade, da fé em Jesus Cristo. Se estamos dispostos a confessar os nossos pecados e fazer o que é correto e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. A estas alturas, o pedido mais sábio, mais inteligente do dia é: dá-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, eu tenho tudo o que preciso. Tendo o Espírito Santo, eu saberei sair, saberei entrar, subir e descer, deitar-me e levantar-me. Eu saberei como olhar, como pensar, como vestir, como escutar, como pegar e assim por diante. O Espírito Santo de Deus é uma promessa especial àqueles que são chamados por Deus. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. São João, capítulo 16, versículo 7. Notemos que São João Batista veio introduzir a Jesus Cristo. Apontou-o como Cordeiro de Deus.
E assim que Jesus Cristo entrou em ação, João saiu de cena, conforme já notamos, sem nenhum intermediário entre João e Jesus Cristo. Mas como João o havia apontado como cordeiro, então Jesus Cristo tinha que pisar na terra, tinha que subir a cruz, o Calvário, morrer, ser crucificado, não é? Derramar o seu sangue, porém ressuscitar no terceiro dia. E logo então, ele seria derramado sobre a sua igreja. Jesus não podia entrar em cena sem que João saísse fora de cena. O Espírito Santo não podia entrar em cena sem que Jesus Cristo saísse fora de cena. Por isso ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Nós sabemos que este Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo, de maneira alguma, o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aí já está a promessa de que aquele que voltaria era aquele mesmo que habitava com eles, só que desta feita em espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São João capítulo 14, versículo 17, versículo 18. Então, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim a pessoa de Cristo na sua igreja. Mas Cristo tinha que sair de cena, humanamente falando. O seu corpo, ele tinha que sair da terra, subir para o Pai, para que então fosse derramado na sua igreja. O profeta desta era, falando do sétimo anjo, do ministério do sétimo anjo, no sétimo selo, ele diz: você vai dizer, o irmão Branham está tratando de fazer-se um servo ou um profeta ante Deus. Sim, alguém poderia pensar que o profeta estava se fazendo um profeta de Deus. Não, mas quem o fez um profeta de Deus foi o próprio Deus. Não foi ele. Pela sua mensagem, pelo que ele realizou. Agora, ele sabia descrever perfeitamente o que é que o sétimo anjo faria aqui na terra. Ele sabia descrever perfeitamente o que é que Elias viria fazer aqui na terra. Nesta quarta manifestação de Elias, do espírito de Elias, ele sabia, então ele descreveu tudo o que esse sétimo anjo faria. E logo no sétimo selo ele diz: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Se referindo ao sétimo anjo. Ele nunca dizia sou eu, mas ele estava se referindo ao sétimo anjo. Talvez este ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Mas aí há uma condição, se assim é. Em outras palavras, se não sou eu, este sétimo anjo, e simplesmente eu fiz um fundamento para o sétimo anjo, então eu deixarei a terra, eu irei, e ele entrará em cena. Mas o fato é, meus ouvintes, que ali estava havendo uma profecia. De fato, quem estava falando ali era a coisa tão humilde do século, com a mensagem poderosa, realizando mais sinais, mais prodígios do que o próprio Jesus em carne fez aqui na terra. Ressurreições e coisas tremendas sendo feitas por aquele ministério, o próprio Jesus Cristo fazendo
porque ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e, se possível, fará maiores ainda do que estas. São João capítulo 14, versículo 12. Então ali estava aquele que creu, ali estava o sétimo anjo. Agora ele, como homem, dizia: se não sou eu deixarei o lugar para esta grande pessoa. Ele não estava se referindo a um oitavo anjo. Mas o que aconteceu foi isto: é que a sua mensagem serviu de fundamento na verdade. Serviu de fundamento para quem? Para um homem? Não. Serviu de fundamento para o próprio Cristo se manifestar em sua noiva, naqueles que crescem em sua mensagem, na mensagem do sétimo anjo. Por isso, na visão além da cortina do tempo, eles disseram: nisto estamos descansados, nisto estamos esperando, nisto estamos confiados. São os convertidos de sua mensagem, que estão confiados em sua mensagem, porque ela é a mensagem precursora. Ele não é Deus, mas a mensagem é Deus, porque é a palavra, e a palavra é Deus, a palavra é Cristo. E como quando João Batista estava aqui na terra, Cristo se manifestou, assim também agora o sétimo anjo, Elias, estava na terra, quando a coluna de fogo desceu mais uma vez, se manifestou, encontrando aqui na terra o sétimo anjo, um homem no qual ele pôde trabalhar, pôde falar, pôde enxergar as coisas. E aquele homem permanecer humilde, porque é difícil Deus usar um homem, e aquele homem permanecer humilde. Logo ele alcança fama, logo ele se torna um grande líder. Mas aquele se permaneceu humilde e foi se diminuindo cada vez mais, para que Cristo se manifestasse na igreja. A palavra foi crucificada. O Elias apontou o cordeiro foi crucificado. O Elias vem novamente e aponta o cordeiro, sangrento, abrindo os selos, abrindo o livro do Apocalipse. E logo esta palavra foi crucificada. Não houve um intermediário aí mais. E não haverá. Haverá sim apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores. Isto sim haverá na noiva, mas a voz estará na noiva. Vocês precisam guardar isto, porque quando alguém aparecer aí como um intermediário entre Cristo e o sétimo anjo, você dirá: isto é falso, isto não vem de Deus, isso não combina de maneira alguma com a mensagem. Ele disse: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Sim, ele está se referindo ao sétimo anjo, mas algo teria que se manifestar de verdade com a sua partida. E isto o que é? É a dinâmica, é Cristo se manifestando em seu corpo, porque assim que Cristo saiu de cena, logo o Espírito Santo, mesmo Cristo, desceu em forma de Espírito na igreja, não em um homem, mas desceu em apóstolos, em profetas como Ágabo, Paulo e outros daqueles dias, evangelistas como Filipe, diáconos como Estevão. Oh, como a verdade me faz vibrar a alma! Então Cristo saiu de cena para poder o Espírito Santo entrar em cena. O sétimo anjo tinha que sair de cena, Elias tinha que sair de cena, para que então a sua mensagem, que é Cristo, a palavra revelada, o Logos de Deus, fosse derramada, introduzida nos sinceros revelados, nos verdadeiros eleitos, chamados por Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu costumo deixar a minha alma vibrar com a verdade.
Eu gosto de crer na palavra de Deus. Gosto de dizer, creio em ti, Senhor. Porque se eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em Deus. E por que eu, como homem, vou descrer em Deus, quando até os próprios demônios creem nele? Terá que haver uma diferença. Eu creio e obedeço. Estou falando no lugar de um cristão. Estou falando no seu lugar, irmã. Estou falando no seu lugar, irmão. Eu creio e obedeço. O que vale dizer, você crê e obedece. E a quem obedece, está reservado o direito de ser templo do Espírito Santo, de Cristo ser derramado sobre ele. A casa de Raabe estava reservada para Deus. A misericórdia estava ali, porque ela obedeceu a mensagem do mensageiro. Ela expôs o sinal. O cordão vermelho estava tremulando, apontando para o seu resgate, embora sendo uma meretriz. Creu na palavra de Deus, creu no mensageiro de Deus, expôs a mensagem, expôs o sinal. Então ela estava dizendo assim, eu creio em ti. Com aquela cena, ela estava dizendo, eu creio em ti, Senhor. Quando você vê uma mulher santa, piedosa, uma moça santa, piedosa, vestida como as santas mulheres, ela está dizendo para o mundo que crê no Senhor, que crê na palavra que Sara creu, que Maria creu. Você crê na palavra que João creu, que Pedro creu. Nós cremos na mesma palavra que Elias creu. Ele saiu de cena, ele foi embora, mas ele foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, ungindo apóstolos, profetas, evangelistas, diáconos. E ele, o Elias, saiu fora de cena, o sétimo anjo, mas a coluna de fogo está aí, sendo derramada sobre a noiva, sobre os eleitos, na verdadeira dinâmica do Espírito Santo, para vibrar as almas com o que é verdade e nunca ser enganado por aquilo que é mentira. Eu creio em ti, Senhor. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Deus amado, ajuda-nos a mostrarmos para o mundo que somos crentes no Senhor com a nossa vida. Manifesta, Senhor, o teu sinal em mim e em todos que têm crido na mensagem, no Logos de Deus, na palavra vivificada pelo Espírito Santo nesta era. Derrama dinâmica, move o molho sobre o teu povo, Senhor, e ajuda os teus filhos saltarem com vida para uma vida de oração, de fé e de amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu tivesse na alvorada as asas alvas para voar, eu muito contente me trasladava para as fronteiras de Canaã. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto, nem amargura, lá não se sabe o que é dor, ali é gozo e alegria, ali é tudo o puro amor. Anjos de branco
me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Vestidos brancos, palma e coroa, cada um deles vão receber. E se agora a Cristo eu sigo, junto a Ele hei de vencer. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá nunca, nunca se diz adeus, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo, o nosso Deus. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. São Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Disse Jesus. Ouvintes, há uma expressão na Bíblia que é muito dura em relação à era em que estamos vivendo. Esta declaração está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. É o mesmo Jesus Cristo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, é quem está fazendo esta declaração a respeito da era em que estamos vivendo. E não está se referindo aos pagãos, mas se referindo àqueles que dizem ser ricos, ricos de Deus, ricos de conhecimentos de Deus, ricos em dons espirituais. O profeta desta era, na mensagem de desespero, diz a respeito de Jacó. Jacó pensou que, tendo a primogenitura, tudo demais seria fácil.
Jacó pensou que, tendo a primogenitura, então ele tinha tudo. Isto é um tipo perfeito dos pentecostais. E pensam que por falar em línguas e profetizarem e curarem os enfermos, então não precisam de mais nada. Agora, isto está pensando toda esta gente desta era em que estamos vivendo, que tem alcançado a bênção de Deus. Inegavelmente, a primogenitura que Jacó alcançou era uma bênção. Inegavelmente, o que os trinitários, ou mesmo os unicistas, esse povo da unidade, têm alcançado, eles têm alcançado bênçãos de Deus. Isto justamente como o joio e o trigo recebem a mesma chuva que cai do céu. Mas vejam como eles vivem pelejando entre si mesmos, provando assim que não tem neles a manifestação do sinal. Todo grupo que, mesmo alegando ser da mensagem, vive em contenda, maldizendo, queixando-se um do outro, difamando, este grupo não tem o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. O que é muito mais do que todas as bênçãos que nós possamos receber de Deus. Lembrando do caso de Jacó, é muito mais do que a primogenitura que ele tinha. Vejam que enquanto não conseguem ter o sinal, há malícia, invejas, pelejas, contendas, iras, facção no meio daqueles que se apoiam somente nas bênçãos que recebem de Deus. Agora, Jacó pensou justamente da maneira que este povo tem pensado, que os laodiceanos têm pensado. Porém, certa noite, temendo por sua própria vida, o desespero o tomou. E ele viu, na verdade, que embora tendo tudo, não possuía nada. Ele era rico, ele tinha conseguido muita coisa através de suas estratégias, através de seus meios. E ele tomou tudo aquilo como bênçãos de Deus. Mas chegou ao momento em que ele viu que nada daquilo podia lhe salvar. Então ele tomou o caminho certo. Ele temeu pela sua própria vida e o desespero tomou conta do seu coração, porque ele foi prevenido que ao outro lado do rio, notem isso, seu irmão o estava esperando para matá-lo. Se os laodiceanos de hoje se dessem por avisados do que está os esperando do outro lado do rio, eles fariam o mesmo. Aliás, é o que tem acontecido com os verdadeiros crentes, os verdadeiros predestinados, que têm aceitado a mensagem da era, a mensagem que é o sinal. Jacó viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Irmãos, isso aqui não é conto de carunchinha. Isso aqui não é um pensamento teológico, manufaturado entre quatro paredes. Pense bem, Jacó viu que a primogenitura que ele havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Agora liga isto com Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Justamente aquilo que os laodiceanos têm obtido
é que tem causado a sua morte. Eles lutam uma noite toda, eles lutam uma semana toda, eles lutam 10 dias, 80 dias, 40 dias, 90 dias por um dom de cura, por um dom de línguas, por um dom de profecia, e é justamente aquilo que causa a sua morte, porque eles não recebem a mensagem, eles se consideram ricos de Deus. Atentem para isto, inclinem suas cabeças, dobrem suas cervizes um momento para esta verdade tão grande, incontestável. Vamos repetir. Jacó viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que se trata. Esaú, seu irmão, de quem ele tomara a primogenitura, estava o esperando do outro lado do rio para matá-lo. Veja o que causou as línguas estranhas para o rei Belsazar quando ele estava misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Foi morte. Isto é certo. O próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, se você não vela, será quem lhe condenará ali no fim. O próprio Espírito Santo que você alega, testifica que tem recebido, ele te condenará no dia de juízo, se você não vela pela sua palavra, se você não obedece à sua palavra. Notemos em tempo que as mesmas águas que salvaram a Noé foram as mesmas águas que condenaram o mundo de então. Vale a pena repetir uma coisa dessa? Sim. As mesmas águas que salvaram a Noé foram as mesmas que condenaram o mundo de então. Esta mesma Bíblia, mulher, que você carrega debaixo dos braços, diz que você não deve tomar lugar no púlpito, não deve ensinar. Paulo não disse simplesmente que a mulher deve ficar calada na igreja, conforme em 1 Coríntios, mas em 1 Timóteo capítulo 2 ele reforça isso dizendo: não permito que a mulher ensine. Então esta mesma Bíblia que você prega, pregadora, este mesmo Espírito Santo que você diz que lhe enviou a pregar, este mesmo Espírito Santo que você diz, pregador, que está revelando os doentes, ele te condenará no dia de juízo. Sim, perfeitamente. As mesmas águas que salvaram Noé, que levaram Noé para as alturas, foram as mesmas que condenaram o mundo de então. A mesma nuvem que iluminava para Israel, escurecia para os egípcios. Agora, você pode estar julgando que isto seja um fanatismo, o que você está ouvindo nesse instante. Pode ser a própria coisa, justamente isto que você pensa, já está lhe traduzindo o julgamento, o juízo que virá sobre você. Porque você está simplesmente rejeitando o caminho da graça e abraçando o caminho do juízo. Voltando a pensar em Jacó, vamos lembrar de uma coisa profunda para esse instante. Jacó sabia que estava aproximando o final de sua vida. Ah, sim, isto seria bom, isto é bom. Oxalá que o mundo de hoje, o mundo chamado cristão, descobrisse que está se aproximando o final de suas trapaças com a cura divina. Está se aproximando o fim de seu evangelho do outro lado, seu evangelho científico, moderno, diabólico por consequência. Está chegando o fim. Jacó descobriu em tempo. A ele chegou um mensageiro dizendo-lhe que seu irmão vinha em busca dele com 400 homens armados
Então, sabendo isto, o temor tomou conta de seu coração. Daí então o desespero em busca de Deus. Oxalá, repetimos, que o mundo chamado cristão de hoje pudesse receber esta mensagem como aviso. Deixaria tudo como Jacó deixou, que tem feito, deixaria os seus credos, deixaria os seus currículos religiosos ministeriais, como Jacó deixou tudo, e entraria no vale e lutaria pelo sinal de Deus, pelo Espírito Santo que vindica a palavra do Senhor no coração do homem e da mulher. Porque o que o povo está precisando de ouvir é a mensagem de um homem que tenha tido um encontro com Deus como Jacó teve no Vale de Jaboque. O povo não está precisando de ouvir palavreado difícil. Não. O povo está precisando de ouvir o que se deve fazer, como eles ouviram em Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículo 38. As mulheres estão precisando de ouvir é da maneira que elas devem se portar, se vestirem honestamente, segundo o Evangelho dos Apóstolos. Mas vejam, Jacó enviou homens com cordeiros, bois, gado, ao encontro de seu irmão, como para fazer um pacto de paz com ele. Usou do que ele tinha para fazer a união. Depois enviou outros tantos mais, com mais presentes, e enviou ainda um terceiro grupo para encontrar o seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Mas logo pensou, isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então tomou suas esposas e os seus filhos e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente, ao ver suas esposas e os seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém, ainda a coisa não funcionou. É que Deus sabe lidar com um homem. Jacó teve de cruzar o rio e teve de buscar o sinal de que, de fato, Deus estaria com ele. Não simplesmente para um momento de emoção, não simplesmente para um momento de sensação, não simplesmente para ter testemunhos para serem publicados amanhã. Não. Jacó cruzou o rio para fazer morrer a si mesmo. E ao invés de ir ao encontro do seu irmão, andando eretamente, todo garboso, como que dando as mãos, estreitando, porque mandou presente, porque trocou de opiniões e aceitou isto dele, e ele aceitou aquilo e fez o seu ecumenismo. Não, ele preferiu ir ao encontro de Esaú, mancando, aleijado de uma perna. Mas aquilo significava que ele não tinha nada de si mesmo para ir ao encontro de seu irmão. Aquilo significava que ele houvera buscado agora, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, para depois então todas as suas coisas serem acrescentadas. Derrama sobre nós o teu Espírito. Ore nesse instante. Entre para o vale. Esse vale pode ser o seu quarto. Saia para o deserto. Busque o Senhor agora e você terá a resposta para todas as suas ansiedades. Você terá o Espírito Santo e isso é tudo que o homem e a mulher precisa nesta hora de emergência que estamos vivendo. Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, vem enche a minha vida de poder. Ó Santo Espírito,
amor de Deus. Eu quero ter poder do... Você está lutando nesta hora com seu coração, pelo penhor do Espírito, pelo selo do Espírito Santo. Deus conhece o seu desespero. Note que não é apenas um momento de sensação, mas é uma vida vivida. É o sinal. Somente assim você poderá ir ao encontro de Cristo sem sofrer nenhuma condenação. Receba nesse instante o poder da vida eterna, em nome de Jesus Cristo, pela sua fé na palavra de Deus. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Alma angustiada pelo tentador, olha Jesus, teu Salvador. Diz-lhe que é grande tua fé e tua dor, Ele te dará proteção. Olha seus olhos de gran compaixão, olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Aonde Jesus, por ti, por mim, sua vida deu. Ele não te esquece, se clamas ao céu, vive confiando em seu amor. Olha seus olhos de gran compaixão, olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim:
vive confiando em seu amor.